O médico me recebeu, pegou todos os meus exames, olhou para mim e falou assim: seu Mário, o que está acontecendo com o senhor? Eu fiz eletrocardiograma aqui, nessa máquina aqui, a moça me trouxe, a enfermeira trouxe e não consta nada. Então eu fiquei em dúvida, porque o senhor disse que está sentindo dores, que não consegue dormir, e eu levei o senhor, mandei o senhor fazer em outra máquina. A outra máquina apresentou mesmo nenhum problema. A chapa do pulmão do senhor não consta nada. Seu problema é espiritual, moço. Vai se cuidar, vai. Desejo boa sorte para o senhor. E aí, meu irmão, me fala. Tu foi na igreja ou foi no médico? É, Deus Então, está né? em toda parte. Deus está em toda parte, Barão. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Falei com o Senhor qual a mensagem eu levaria naquele dia, né? Que é uma responsabilidade grande no final de ano, né? Então, Deus, primeiro, Deus falou comigo que Ele é comigo e ainda que venha tudo que vier, Ele sempre será comigo e eu não posso nunca dizer não na hora que vier o chamado, seja onde for, aqui, ali, além, eu fui chamada para guerrear contra o inimigo da minha alma, sabendo e dizendo que Jesus está voltando e a gente tem que guerrear contra as hostes espirituais da maldade que anda nos lugares celestiais, né? Que quer assolar as nossas mentes e as mentes dos demais, né? Então, Deus me deu a palavra, eu pedi ao Senhor, e Deus me deu a palavra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 18. Foi muito maravilha, gratidão. Deus, ele ordenando aquela igreja ali, orar, ser grato, orar sem cessar e esperar em Deus, porque Deus é o Deus que vê tudo, que resolve tudo. Foi uma mensagem de mais ou menos, acho que uns 25 minutos, e quando Deus quer falar, ele fala em 1 minuto, em 30 segundos. Deus é Deus. Deus, ele não enfada e ele nem cansa, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, né? E está lá, povo lá. Em nome Que de Jesus, maravilha. eu creio que todos foram abençoados, porque eu creio no Deus vivo de poder, que fala na hora certa, no tempo certo. Deus seja louvado, né, Felipe? Amém. Que bom. Feliz pela senhora aí. Deus te, Deus te colocou nos lugares altos para estar ali, né, ministrando a palavra dele. E num dia especial, a senhora é merecedora. Oh, Deus maravilhoso, Deus de poder, Deus de glória, Deus de vitória. Oh, Deus maravilhoso, nesse momento eu te louvo, te bendigo, porque tu és Deus. Oh, Senhor, não existe nada e nem ninguém que impede o teu agir, o teu poder. Oh, Deus lindo, muito obrigado pela noite que tu nos concedeu. Obrigado pelo teu infinito amor, pela tua graça, Senhor, pela tua unção que é derramada sobre nós, Pai. Obrigado pela tua potente mão e o teu cuidado, Senhor. Deus, nessa hora eu te apresento a vida do Caio. Toma Caio nas tuas mãos, meu Deus, ali onde ele estiver, Pai. Que tu venha sondar o seu coração e que ele se aquete perante ti e deixa o teu agir na vida dele, Pai. Sem ti ele nada pode fazer, Senhor. Todos os seus passos, todo, Senhor, seu sentar e se levantar. Eu não conheço o Caio, mas tu conheces, Pai. Que tu venha contemplar tudo que ele fizer e tocar, ele seja próspero. E que praga nenhuma chega na vida do Caio, Senhor. Deus eterno, eu te apresento, Pai, o lar do Fábio, contempla as crianças, meu Deus, o Nicolas e a menininha, Senhor, que nesse momento eu não estou tendo lembrança. Tua esposa, enfim, Pai. Toma nas tuas mãos, dando saúde, paz, em nome de Jesus, ó Pai.
que tu conserta onde tiver quebrado, que tu sara onde tiver a dor, Senhor, porque só tu faz isso. E repreende todo o mal em nome de Jesus, ó Pai. Deus, a vida da Tamires, do irmão Mário, do Lucas, enfim, Senhor, todos quanto faz parte desse devocional. Profetiza a bênção na vida da Ruth, contempla a Ruth, Senhor. Tu sabe, Senhor amado, que ela é uma mãe guerreira. Toma ela nas tuas mãos, cobrindo ela com teu sangue, meu Deus. Tu sabe a necessidade da Ruth. Tu sabe também as minhas necessidades, Senhor. Eu te louvo, eu te bendigo, Pai, pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida. Obrigado pelo privilégio que tu me dá, Senhor, de eu caminhar e manejar a tua palavra, Pai. Que é essa espada que tu colocou na minha mão, Pai. Muito obrigado, longe de exaltação pessoal, Senhor amado. Mas eu te louvo e te bendigo, porque tu és digno de honra, de glória, ó Senhor da glória. E nessa hora eu te apresento aquela igreja ali, Assembleia de Deus, chama de fogo, Pai. Que tu venha contemplar cada membro ali daquela igreja, meu Pai. Sei, Senhor, que aquela palavra falada não ficou vazia. Sei, Senhor, que aquela palavra, Senhor, que foi falada, foi e ficou em cada coração ali dos ouvintes. Porque tu venha renovar as forças, Senhor, da tua serva ali naquele lugar. Que ela não baixe a cabeça, mas que fique sempre olhando para o alto, pois é do alto que vem o socorro. Em nome de Jesus, todos os componentes daquela igreja sejam abençoados e libertos em nome de Jesus. Vamos ler a tua palavra e te pedimos sabedoria divina para interpretar. Muito obrigada, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler aqui agora o Êxodo 15. Ele é um cântico, né? Então, um livro diferente aqui. E vai ser gostoso porque ele vai trazer uma lembrança de tudo que a gente leu aqui nos últimos 15 capítulos. Ele é o Cântico de Moisés. Cântico de Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu pai. Por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos. E os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As águas profundas os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti. Envia-o, o teu furor, que os consome como palha. Como sopro nas tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. As águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é tu entre os deuses? Lembrando que esses deuses aqui tá em minúsculo, né? Quem é tu
quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam. Dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé, enxuto, pelo meio do mar. Glória a Deus. Que maravilha, Meu hein? Deus. Depois a gente lê o restante. Que cântico maravilhoso, né? Aqui a gente vê aqui um resumo, né, praticamente do que aconteceu nesses últimos trechos aqui, né? E esse aqui é um cântico que Moisés, né, junto com os filhos de Israel, disseram ali, cantaram a Deus. E aqui tem algumas mensagens, eu estava estudando esse capítulo aqui, algumas mensagens que traz pra gente aqui que, primeiro que Deus é guerreiro, né? Que fala assim, ó, né, no versículo 3, ó, o Senhor é homem de guerra. Interessante, né? Mas a gente sabe que existe uma guerra espiritual, né? Existe uma batalha, né? Falando aqui que o Senhor é homem de guerra. Que, que interessante, né? Outra também que Deus é salvador, né? Ele me foi por salvação, né? Isso no versículo 2, né? E Deus também ele derrota os arrogantes, né? A gente vê aqui uma hora que o inimigo dizia, né? Aqui no versículo 9: perseguirei, alcançarei, repartirei os espojos, né? A minha alma, né? Se fartará deles. A gente vê aqui, né? A maldade, né? Soberba, né? A arrogância, né? Do inimigo, né? E mostra aqui que Deus ele não se alegra dos arrogantes, né? Ele, ele envergonha, né? Quem se diz sábio, né? Ele, ele se alegra dos humildes, né? E isso é muito importante, é uma mensagem importante aqui que passa aqui nesse cântico também, né? Uma outra também é que Deus guia seu povo, né? Deus veio guiando o povo dele, né? Durante todo aquele período ali, é, dentre as aflições, né? Do povo. E tamanha grandeza de Deus, onde os inimigos ali ficaram perturbados, né? Aqui fala, né, no 15 ali, né? Ó, fala aqui no 14: os povos ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se de todos os habitantes da Filístia. Olha que coisa, né? Tamanho foi o impacto que teve, né? Tudo que as maravilhas que Deus foi fazendo ali, né? As pragas que foi mandado pro Egito, né? A passagem, né, do mar ali, onde aquela nuvem que assolava o povo, que estava na frente do povo ali de Israel, que quando o mar se abriu, a nuvem saiu, né? O clarão, a luz, né? Pôde estar presente ali, né? Diante do povo. O povo pôde chegar, né? E enxergar, né, a presença de Deus ali e passar pelo mar e ver Deus cuidar, né? O tempo todo, né? Porque imagina, né?
Deus abriu o mar, né? Ele abriu o mar. Imagina, né? Você caminhando e vendo o mar se abrir, né? E você diante de um desespero, sem saber para onde ir, o que fazer, né? Diante da morte, né? E murmurando, né? E Deus vai e abre o mar para você passar, né? E quantas vezes Deus não faz isso com a gente, né? Ele abriu o mar, né? Ele abriu o mar para o povo dele passar. E, e o povo passou, né? E os homens ali, né, foram mortos. E aqui mais à frente a gente fala, né? Ele fala que Deus reinará para sempre, né? O Senhor reinará por todo sempre, né? No 18 aqui, né? Olha só, tu. E ainda fala aqui da promessa, ele faz uma promessa ainda, né? Que, né, tu introduzirás os plantares no monte da tua herança, né? Aqui ele já está falando de Abraão, né? Está falando da terra prometida, né? Está falando que vai levar o povo lá para habitar, né? Na onde, né, foi prometido, né? A Abraão, né? E, e reforçando aqui a promessa dele, né? Falando no monte da tua herança. Olha que maravilha, né? E passa um, tem algumas reflexões que dá para tirar disso daqui. Vamos continuar a leitura, depois tem um, eu estava analisando, achei bonito um texto que, bom, fala aqui que a vida com Deus ele alterna em vários pontos, né? Ele altera em mar aberto, né? Que o mar se abre, né? E a gente consegue encontrar uma saída, né? Uma porta, né? Onde Deus, né, em alguns momentos da nossa vida, ele faz isso, né? Ele abre realmente, né, caminhos para que a gente saia daquele sufoco, né? E também tem um outro que é a hora de louvar, né? Louvar a Deus, porque logo que em seguida, ó, eu vou ler esse trechinho aqui, ó, que vai mostrar a primeira, ó, aqui, ó, a profetisa Miriam, né? Aqui fala, ó, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com os tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e principou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. E aqui eu estava vendo que é a primeira vez na Bíblia que, que existe dança, né? Que dança para louvar ao Senhor. Olha que maravilha, né? Falando que a dança, a expressão corporal também é uma forma de louvarmos ao Senhor, né? E aqui está falando do mar aberto, né? Que a nossa vida ela alterna entre mar aberto, ela alterna entre louvar a Deus, né? Quando a gente caminha com Deus, né? Ela alterna também em deserto, né? Períodos de deserto. Às vezes nós passamos por desertos também, por situações que a gente não sabe, né? O porquê daquela situação, né? E muitas vezes é Deus trabalhando na nossa vida, né? Deus nos lapidando, nos ensinando algo, né? Sempre tem um propósito, né? Por tudo que acontece na nossa vida, né? Por isso que a gente fala muito, né? Que ao invés de a gente ficar perguntando o porquê, é mais fácil a gente perguntar o para quê, né? Perguntar para Deus, né? Para que que você tá me colocando nessa situação, né? O que é que eu preciso aprender dessa situação, né? Acho que eu contei uma vez que eu estava com meus pés, doente dos meus pés, e eu estava num acampamento cristão, né? Foi um ano e meio atrás. E eu lembro que nesse acampamento a gente tinha que caminhar cerca de 10 quilômetros. Para mim era bastante, porque eu estava com aquela inflamação nos pés, já fazia 5, 6 anos, e era muito dolorido. E eu carregava um banquinho comigo, né? Do acampamento, porque eu sabia que eu já tinha dificuldade, né? E aí, no meio do acampamento, os homens pararam e falaram: olha, o que não está na lista, que é o que podia trazer, vocês podem deixar tudo para trás, a gente não vai levar nada adiante. E eu lembro que aquele banquinho, eu agarrei naquele banquinho e falei: ninguém vai tirar esse banquinho de mim, né? E aí veio um, né? Veio dois, veio três, né? Eu falei: ó, só se for na pancada, né? E aí veio um irmão, né? E conversou comigo e falou: olha, deposita nos pés do Senhor, ele vai fazer, né? Acredita nele, né? Acredita que Deus vai fazer, ele vai, né? Tenha fé, né? Ele vai prover, né?
E diante daquelas dores dos meus pés, né, eu, eu entreguei meu banquinho. E foi difícil, porque durante a caminhada não foi porque eu entreguei meu banquinho e aí eu fiquei bem, não. Foi sofrido, porque eu lembro que eu não conseguia caminhar, né? Meus pés doíam muito. E aí teve um irmão que estava comigo e falou: dá aqui sua mochila, eu levo sua mochila para aliviar seus pés, né? E a gente continuou caminhando e aí ali eu comecei né, a chorar, né? A chorar e pedir para Deus, para que Ele revelasse para mim o que é que Ele queria de mim, sabe? Porque não era simplesmente por humilhação, porque acho que humilhação a gente passa ao longo da vida, né? Eu já contei para vocês que eu sofri muito com a minha saúde, com meus braços, então tinha muitos momentos onde eu precisava de alguém para me ajudar em algum momento. Então não era sobre aquele irmão me ajudar a carregar a mala, era algo a mais. O que que eu não estava entendendo ainda, que Deus queria revelar para mim, que eu ainda não tinha aprendido, né? E eu fui orando, chorando, orando e chorando e pedindo para Deus, Pai, por quê, né? Para que que o Senhor, né? O que que é que eu preciso ainda entender que eu ainda não entendi? Né? Que durante a minha vida toda, né, quase 30 anos eu venho, né, sofrendo de dores, venho sofrendo com a minha saúde, e o que é que eu preciso entender que ainda não foi revelado, né? E aí, de repente, ao longo da caminhada veio uma mensagem que, né, Deus falou para mim que eu ainda não tinha deixado, né, não tinha entregado nas mãos dele. Eu estava tentando resolver o tempo todo, pensando como andar, passar o gelo, fazer isso, descansar assim, leva o banquinho. Então eu o tempo todo tentando resolver e esqueci de entregar nas mãos de Deus. E aquilo foi maravilhoso, porque ao longo da caminhada, quando a gente chegou no final da caminhada, meus pés não doíam mais. E foi revelador para mim. Desde então, eu aprendi que ao sentir uma dor, ao passar por alguma dificuldade, sabe, é muito importante que a gente sempre lembre de Deus e entregue nas mãos dele. E porque ele faz, ele traz o alívio, ele tira a gente do deserto, né? E aí uma das lições aqui né, que eu estava falando aqui, quem anda com Deus alterna entre mar aberto, que é Deus abrir uma porta, né, uma saída para a gente, né? Entre a gente louvar a Deus, né, o tempo todo, passar por desertos, passar na prova também, né? A gente tem provas, né? Então, depois do deserto, ao longo do deserto, no final do deserto, a gente tem as nossas provas e que a gente possa, né, estar preparado para passar na prova. E muitas vezes vai ser necessário jejum, né? Muitas vezes vai ser necessário sacrifício, né? Vai ser necessário isolamento, né? Oração, né? Fortalecimento da nossa fé, leitura da palavra, né? Então, persistência, perseverança, né? Deserto é um momento de dificuldade, né? E a gente precisa estar com a nossa fé muito fortalecida, né? E a nossa espada também afiada, né? A nossa espada afiada. Por isso que é importante a gente estar aqui entre irmãos, afiando, né? Um afiando o outro, né? Para que a gente vá se fortalecendo e aí no final tem o descanso também. E depois de tudo isso, né? Quando a gente passa pelo deserto, né? Passa na prova, Deus também provê um momento de descanso para a gente, né? Um momento de alívio. E a gente acho que vai falar esse último trecho final sobre isso também. Vou abrir para vocês falarem um pouquinho aí. Esse testemunho seu é muito forte. E vem a reflexão para nós nessa manhã, né? Qual é o deserto que a gente está e qual é o mar que precisa ser aberto para a gente passar em nossas vidas. Ali, aquele povo no Egito precisava do mar ser aberto para poder ele passar e avistar a terra prometida, né? E eu vi a soberania de Deus aqui em todo o tempo, né? No versículo 11 fala que o Senhor ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Não existe. Não existe deuses além do nosso Deus Todo-Poderoso. O Deus que é e para sempre será glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Olha o que Deus fez com o Fábio nessa subida, nessa travessia dele. Ele levou aquele banquinho que na hora que ele começasse a sentir a dor, ele pudesse sentar e descansar. Ele
Ele, naquele momento ali, ele não colocou, como ele mesmo falou, ele não teve nem assim uma visão direta que ele ia vencer aquele obstáculo, ia passar por aquele deserto, ia sentir dor. Agora imagine Jesus com aquela cruz passando, subindo para chegar até o Gólgota, carregando aquela cruz que era o banquinho do Fábio, que era as coisas que assolavam a nossa vida, estava todos os nossos pecados, nossas doenças, estava tudo naquela cruz. E Jesus levou até o Gólgota para dizer: está consumado, e vim. Essa libertação que há aqui em nós para falarmos. E glória a Deus, Fábio. Glória a Deus, porque Deus, ele falou com você de todas as formas ali naquela jornada ali, que você subindo e andando e sentindo. Não sei qual foi o teu problema nos teus pés, mas uma coisa eu te digo: Deus é Deus que sara. E Deus é Deus que também ele nos prova. Deus, ele quer ver a nossa fé. Deus, ele quer que a gente coloque perante ele. Jogue o banquinho fora. Joga o que está atrapalhando de você receber a bênção. É isso que Deus fala nessa manhã para nós. O que é que está impedindo de você fazer a travessia? Qual é o mar que precisa ser aberto na tua vida? Tem alguma coisa em nossas vidas que a gente precisa deixar para poder fazermos a travessia. Glória a Deus. Todas as vezes quando eu fazia a travessia ali de Valença, de Gamboa para Valença, Deus falava comigo. Ai, que coisa linda é você saber que você está fazendo uma travessia por cima do mar e você vê a mão de Deus ali estendida, tomando conta de todo mundo. Não é verdade? Então, louvado seja Deus, Fábio. Você venceu. Você, aquele banquinho não vai querer mais ficar perto de você, porque Deus já te libertou. Deus já te deu tua saúde e Deus é Deus que sara. Então, jogue fora. Qual é o banquinho que está querendo te atrapalhar? Jogue fora o que impede de você romper para ver o outro lado. Porque do outro lado é que vem a vitória. É do outro lado que a gente dá um canto da vitória. Oh, aleluia, glória a Deus, meu filho. Deus abençoe. Eu ontem fui ao médico, né? Que eu estava com umas dores. Nossa, o meu celular tá acabando a energia aqui. A bateria tá pifando aqui. Continua vocês aí. Deixa eu Pega pegar o o carregador lá, a gente vai fazer a leitura no carregador final aqui. aqui. Amém. Quer ler pra gente, dona Marinês, essa parte final aqui, ó? Das águas amargas, né? Lê aí o do 20, vai, dona Maria, 20, 21. Depois eu falei, eu devia ter deixado as mulheres ler isso aí, ó. Lê o 20, 21 pra gente novamente e depois pode ler até o final. Tá. O cântico de Miriam. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés. Só até o 21, Fábio? Pode ler o final, pode ler a parte toda. Então, as águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel. Mas que lindo, né? Miriam, ela carregou as mulheradas, levando tamborim, levando pandeiro. Eita, eu queria estar lá no meio de Miriam também, dançando e louvando o nome do Senhor. Muito lindo, muito forte esse também, esse cântico de Miriam, né? Imagina eu, o Senhor, recebendo aqueles, como cheiro suave, as narinas dele, o louvor de Miriam. Você já imaginou, Fábio? Que coisa linda, né? Quando a gente vai render glória ao Senhor, é um triunfo diante de Deus, né? Deus, você já pensou? Você viu o mar se abrir, olha que coisa rica. O mar se abriu. Aí passa. Aí Miriam lá, bora todo mundo agora louvar o Senhor, vamos embora cantar, vamos embora saltar perante o Rei, que é todo poderoso. Chama todo mundo.
Oh, glória! Deus é digno de honra, de glória e de louvor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Agora nós vamos partir para as águas amargas se tornam doces. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim, chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto das águas. Eita glória! Que Deus forte! Que Deus lindo, meu Fábio! Que Deus lindo, meus amados! Deus é Deus, a gente não pode duvidar do poder de Deus e crer tão somente. Deus não é Deus de barganha ou de berganha, como fala. Mas Deus, ele quer que você dê ouvido à voz dele para que ele possa te abençoar mais. Se a gente dá ouvido, claro que a gente vai ser mais abençoado, né? E como Deus, olha o prover de Deus, aquela água amarga ali que foi encontrada, o camarada é maldizente, nem espera ainda ver o que vai acontecer, já vai logo para dizer: vamos beber, o que é que vamos beber? Você nos trouxe aqui para beber água amarga, não sei o quê. Então, o ser humano é assim, o ser humano precisa aprender a ouvir a voz de Deus para não murmurar. O que é que Deus quer de nós? Que a gente não venha murmurar e esperar em Deus, porque é de Deus que tem a resposta. Eita glória, bora. Meus amados, mais uma vez Deus se apresenta aqui diante do povo, e o povo tem que murmurar, né? O que queríamos beber? Moisés olhou para o lado, Deus mostrou a ele um lenho, um pedaço de madeira. E essa madeira foi lançada na água, né? E essa madeira tomou água doce. E eles puderam beber. Mas Deus falou a ele: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e obrares o que é reto diante dos teus olhos. Essas palavras têm que ser bem, bem meditadas. Se ouvires. Porque muitas vezes nós ouvimos e não escutamos. Escutamos, ouvimos e não praticamos. E isso aqui está muito claro. Se ouvires atento, então temos que estar atento, atento à voz do Senhor teu Deus, e obrares. Isso quer dizer, se fizeres, né, o que é reto diante dos teus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, quer dizer, você tem que ouvir e colocar em prática os mandamentos do Senhor.
guardando todos os seus estatutos. Deus aqui promete não colocar sobre eu e você e todos aqueles que são chamados pelo Senhor nenhuma das enfermidades que pôs sobre o povo do Egito. E ora, foram muitas, hein? Foram muitas. E ele fala, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas nós temos que obedecer a Deus, varão. Temos que estar atento às palavras de Deus, aos mandamentos de Deus. Olha só o que aconteceu comigo ontem. Há alguns dias venho reclamando aqui, às vezes pergunta, como é que você está, Mário? Eu reclamando umas dores nas costas, umas dores nas costas. E essa dor tem me acompanhado alguns dias, até pensei que estava com pneumonia. Tomei antibiótico, tomei vários remédios, mas a dor continua nas costas. Eu fiquei preocupado. E ontem eu falei, eu vou lá, no UPA. E fui. Cheguei lá por volta de 1 hora da tarde, tiraram minha pressão, estava em dia, o médico me atendeu, mandou que eu fosse fazer, eu contei a história para ele, que tinha passado ali e tal, ele me viu minha ficha lá, e falou, vamos fazer um check-up aí. Você vai fazer ultrassonografia, vai fazer, esqueci agora, colocar aqueles aparelhos em mim, eletrocardiograma, para ver como é que está meu coração. Vai fazer outro raio-x, vai fazer, tirar a chapa do pulmão novamente. Eu fui. Quando eu estava fazendo o eletrocardiograma, a moça falou assim, olha, eu vou levar esse resultado aqui para o médico agora. E o senhor não sai daí da mesa. Fique aí, por favor. E levou lá para o médico. O médico olhou, voltou, e a mulher falou assim para mim, olha, moço, o médico pediu para o senhor fazer esse mesmo exame em outra máquina aqui. Eu falei, mas essa máquina está boa? Ela falou, tá, mas é por isso mesmo que ele pediu para o senhor fazer em outra aqui também. Aí lá vai eu para outra máquina. Chego lá, a mulher colocou todos aqueles aparelhos de mim, fio no meu pé, na minha perna, no peito, no coração, no braço, na cabeça. Ela pegou o resultado dos exames e levou para o médico. Os dois. Aí me levou lá para me fazer tirar a chapa do pulmão. Eu fui, tirei a chapa do pulmão, levou para o médico. O médico me recebeu, pegou todos os meus exames, olhou para mim e falou assim, seu Mário, o que está acontecendo com o senhor? Eu fiz o eletrocardiograma aqui, nessa máquina aqui, a moça me trouxe, a enfermeira trouxe e não consta nada. Então eu fiquei em dúvida, porque o senhor disse que está sentindo dores, que não consegue dormir, que eu levei o senhor, mandei o senhor fazer em outra máquina. A outra máquina apresentou nenhum problema. A chapa do pulmão do senhor não consta nada. Seu problema é espiritual, moço. Vai se cuidar, vai. Desejo boa sorte para o senhor. E aí, meu irmão, me fala. Hã? Foi na igreja ou foi no médico? É, Deus está Então, em toda parte. Deus está em toda parte, Barão. É. ô glória. E aí, Fábio? Tantas lutas, tantas provas. Eu não murmuro.
Mas eu questiono, porque eu pergunto, meu Senhor, mas o que está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo outro? Né? Aquilo que você falou aí, por quê? Nós não devemos perguntar por quê. Para quê? E procurarmos a resposta em nós mesmos. A vida do cristão é um dilema. Quem é essa árvore? Era Jesus, que foi jogado ali na água. E ela trouxe a doçura da água para que aquele povo pudesse compreender que nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando você recebe a pergunta que foi feita a mim, a você, é uma só. É bem explícita. Você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ótimo, aceitamos. Único e suficiente, não há outro. Então, todas as nossas causas, todas as nossas lutas, todas as nossas provas, está diante do Senhor. E Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. É a Ele que nós devemos correr. É a Ele que nós devemos perguntar. E é Ele que nos dará a resposta. Quando o povo murmurou contra Moisés, que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Deus mostra para nós aqui que Ele é o nosso Deus. E que Ele é a solução das nossas águas amargas, dos nossos momentos amargos na vida, dos nossos momentos difíceis. Então, amados, quando estiver difícil para mim, para você, dobre o joelho no seu quarto de guerra. Fale com Deus. Não é difícil, mas nós às vezes deixamos de fazer isso. Aí vem as provas, irmãos. Vem as lutas. E a gente fica procurando saber por quê. Por quê? Por que você não dobrou o seu joelho lá atrás? Por que você não falou comigo? Por que você não se relacionou comigo? Por que você não perguntou para mim como deveria agir, como deveria proceder? Agora fica aí, sofrendo, chorando, resmungando, perguntando por quê. Por quê? Porque eu sou o teu Deus e não há outro além de mim. É isso aí, amados. Amém? Ei, irmão Mário, eu sei que a gente está todo mundo aqui unido, nós somos uma família, sim ou não? Se Sim. for para. Nós estamos para um orientar uns aos outros, né? Não é porque de idade, não é porque eu sou mais velha que tu, nem porque tu é mais velha que eu, Não. mas às vezes, vai lá de Embalaú para tu ver o que foi que Deus fez com a jumenta. E usou a jumenta para falar com Balaão. Às vezes Então, Deus precisa usar as pessoas para que a gente venha tomar uma injeção de ânimo. Olha, isso tem bom ânimo. Olha, você não tem nada. Eu fico aqui, uma pessoa às vezes chegou a falar assim para mim, essa pessoa, tudo dela ela vai para a UPA, tudo dela ela vai para a UPA, tudo dela ela vai para a UPA. Eu falei, meu Deus, eu fico com vergonha, assim. Se nós temos o médico dos médicos, bem verdade que a ciência está aí, é para todos. E a gente tem que também respeitar a ciência, né? Porque Deus deixou. Mas o servo de Deus, ele tem que clamar mais a Deus e esperar em Deus. Às vezes a gente clama a Deus e não quer esperar. Espera com paciência e deixa Deus agir. Você precisou ir para lá, para a UPA, para Deus usar a boca de um médico
para dizer que o que você tem é de nível espiritual. Se eu ouvisse um negócio desse da boca de um médico, meu Deus. Eu falei com o Fábio sabe disso e acho que muita gente sabe disso, meus filhos sabem disso. O médico falou que meu coração, que a cordinha do meu coração, que a veia do meu coração está fechando. E aí eu passei pelo médico lá em São Paulo, a médica botou um remédio para mim, que eu tomei o primeiro, passei mal, eu tomei o segundo, passei mal, o terceiro, e assim, no quarto eu falei, não tomo mais não. Agora, ó, Senhor, eu vou embora para a Bahia e tu é o dono da corda de meu coração. Eu falo isso, continuo falando. Deus é o dono da corda do meu coração. Eu não vou me suicidar, mas na hora certa Deus vai fechar a corda de meu coração. E eu vou partir. E eu tenho a certeza que meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho essa certeza. Isso não é para qualquer um, não. Não estou mandando você parar de tomar o remédio, não estou mandando. Se você quiser ir para o médico, você vai. Fábio falou para mim assim, dona Marineide, faça outro exame. E a senhora, se precisar fazer alguma coisa, faça. Então, eu ouvi o conselho do Fábio e eu vou fazer, porque eu ouvi o conselho do Fábio e vou fazer. Ele disse: meu pai fez o cateterismo, é uma coisa simples, só vai lá e coloca e tal. Minha mãe colocou um extenso, minha mãe colocou um extenso na válvula dela. Minha mãe viveu, caramba, muitos anos. Minha mãe, por causa daquele procedimento que ela fez, ela viveu o dobro do tempo que ela fez isso aí, porque eu não sei falar mais ou menos o tempo, mas minha mãe viveu 88 anos. Minha mãe partiu porque ela tinha que partir na data certa, no tempo certo, porque todos nós temos um tempo determinado. Então, minha mãe teve uma queda, com 5 dias que caiu, que quebrou o fêmur, minha mãe foi embora, não, nem chegou a operar. Então, Deus é Deus que vê tudo. Então, no tempo de Deus, Deus é de Deus, acabou. Ninguém dá ordem à morte, mas, ô morte, fica aí, me espera que eu ainda vou fazer alguma coisinha aqui na terra para depois eu ir. Não, negativo. Tudo está na mão de Deus. Então, o irmão Mário, tome mais posse, fique mais buscando a Deus e deixando Deus agir na sua vida. E concernente ao conselho do Fábio, eu vou fazer, e eu creio no Deus poderoso, que eu não vou botar extenso, que eu não vou fazer cateterismo. Então, é a minha fé, e eu vou fazer, em nome de Jesus. E se por acaso o médico dizer que precisa fazer o cateterismo, eu vou fazer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, não é verdade? E no dia certo, no tempo certo, Deus vai me chamar. E eu creio nisso. Que Deus abençoe a todos. Me perdoe se eu feri os irmãos em alguma coisa. Me perdoe. Mas tome posse, irmão Mário. Não vá malar de UPA, não. Fique em casa. Busca Deus. Vá para o teu secreto. Deixa Deus agir. Seja homem. Fale e cumpre o que você fala. Porque às vezes você dá um conselho, mas você não come o conselho. Olha, a espada é dois gumes, corta para lá e corta para cá. Ah, essa palavra foi para Fábio. Não, essa palavra foi para irmã Marinete. A gente tem que tomar para nós. Receba e tome para você. Doa a sua fé. E vai lá e fala, profetiza. Deus me deu esse ano de 2026 profetizar. E eu vou profetizar. Não vou parar. E o inimigo da minha alma, ele bata de retirada. Porque eu tenho um Deus que peleja. Está comigo, está com você. Tome posse disso. Viva isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Eita, glória. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. É isso aí, seu Mário. É todo dia, né? Toma daqui, toma de lá. Que mensagem que o médico te trouxe, né? E eu tenho certeza que o senhor
Se já não entendeu, vai buscar, né? E você sabe onde que tem que buscar, né? Todos nós sabemos, né? É no pé do Senhor. Isso aí. O último comentário aqui é o finalzinho aqui, ó, do 27, né? Que no final das contas, né? Havia fontes de água, né? Então chegaram ali onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acompanharam junto das águas, né? Acamparam junto das águas. Aqui foi o descanso, né? A gente falou ali, né? Então a gente tem o mar aberto, como que foi que eu li ali? O mar aberto, né? Onde as portas se abrem para a gente diante dos nossos né, sufocos e desafios. A gente louva a Deus, agradece, né? A gente passa por desertos também, passa por provas e também passa por momentos de descanso, né? Deus provê, né, todas essas maravilhas da nossa vida, né? Para que a gente possa cada vez mais ter o nosso coração, né, tratado, né? Inclinado e para aquilo que Deus quer, né? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os números de Deus Olá. os números de Deus são bem interessantes, né? E ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. O 7 está sempre presente, né? 70 palmeiras, hein? Que beleza. No Que deserto, maravilha, muito né? gostoso. A Ruth, Eu ia falar bom dia mesmo. Falar bom dia e falar que os dois testemunhos hoje para mim valeu demais. Igual o Fábio falar que ele tava agarrado com esse banquinho, me fez pensar que eu tô agarrada. O seu Mário falar que uma pessoa que ele esperava uma outra resposta e veio a resposta mais chocante, que ele tem nada, mesmo ele tendo dor, e que era espiritual. Eu muitas vezes faço isso que o seu Mário faz, fico questionando. Eu acho que todos nós faz, porque somos humanos. Por que, Deus, que eu tenho que sentir tanta dor se eu sou a provedora da minha casa? Por que tanta dor? Por que isso? O que está acontecendo? Mas dobrar o joelho e falar com ele todo o tempo, em vez de reclamar, não é o hábito que eu estou tendo, né? Mas às vezes a gente pensa que não está reclamando, tá só falando. Deus, me dá uma resposta. Mas a resposta está aí. Vá falar com ele de joelho. Mas você acha que ele tem que falar com você do jeito que você quer. É só resmungando e ele vai ter que te falar e te mostrar. Mas tudo tem um preço e você não pensa nesse preço. E o preço é você também chegar mais a ele, né? Como o cara falou para o seu Mário falou para mim agora. Então, às vezes Deus não fala só com uma pessoa, porque o testemunho de uma pessoa é por isso que fala que o que Deus faz para você é melhor você falar, que isso pode ser benéfico para alguém. E realmente foi o que Deus fez pelo o Fábio e agora pelo seu Mário é tocante a mim. E se eu não fazer nada diante do que Deus falou, é melhor ficar quieta e calada mesmo, porque ao ouvir isso foi o que veio no meu coração. Eu estou sempre falando, Deus, essa dor nas costas é insane para mim, não faz sentido. Por mais que falam que é uma hérnia, mas para o Senhor tudo é possível curar, como o Fábio carregava aquele banquinho e eu carrego comigo o tempo inteiro o remédio, tomando o remédio o tempo todo e estraguei meu estômago. E hoje estou agora com muita dor de estômago, às vezes até a água tá tá machucando para tomar, por causa que eu machuquei de tanto tomar remédio. Então daí fica, Senhor, não é justo. Eu faço tudo, blá blá blá. Não, eu não faço tudo. Eu não tô eu não estou buscando da forma que ele espera que eu faça, se eu for me analisar. E a gente sabe aonde está o erro, a gente sabe o que tem que fazer e como fazer, e muitas das vezes não fazemos. Era isso.
que eu queria falar, que Deus não deixa a palavra dele passar em branco. Ele sempre está falando com um, ele sempre está trazendo a nossa resposta. É verdade. Fez lembrar uma vez, diante do desespero de dores, né? Que eu contei para vocês os meus braços, né? E uns 15 anos já atrás, eu, diante de tanta dificuldade que eu estava passando ali, de não conseguir prover para minha família, né? Das dores que eu sentia, de tanta coisa ruim que acontecia naquela época da minha vida e eu não conseguia entender o porquê. Eu clamava a Deus, pedindo, né? Perguntando, Pai, por que que, né? Acontece tudo isso? Por que que tá acontecendo? Me livra disso, me tira disso, né? E, e parecia assim um caminho. Às vezes a gente entra em lugares realmente que o mar, né, precisa ser aberto, né? O mar precisa ser aberto, que não é a gente que faz realmente, né? A gente fica tão incapacitado, né? De não conseguir fazer, de não conseguir agir, né? De não. E eu ali, aquela diante da situação que eu passava ali, né? Porque eu estava doente, e não conseguia mexer meus braços, então era como se eu tivesse numa camisa de força e cheio de necessidades, né? E o único que podia realmente fazer alguma coisa por mim era Deus. Já não tinha mais do que eu fazer, né? E eu fiquei anos e anos lutando, né? Pra eu fazer, né? E só Deus realmente pode fazer. Às vezes a gente atrasa o processo, né? A gente atrapalha, né? Às vezes a gente demora para sair do outro lado porque a gente demora para entender, né? Como Deus quer trabalhar na nossa vida, né? E glória a Deus, né, por estarmos aqui, né, por estarmos nos alimentando da palavra dele, né, e que a gente possa ter compreensão do que ele quer para cada um de nós, né, que Papai do Céu possa trazer revelação sobre a sua vida, Ruth, né, que possa tirar as vendas dos seus olhos, do seu mar, de cada um de nós aqui, para que a gente possa realmente enxergar aquilo que Deus quer para a gente, que a gente tenha um entendimento e consiga ter um mergulho mais profundo com ele, né, para que o alívio venha, né, as portas se abram, que a gente possa louvá-lo, né, com alegria, glorificá-lo, né, que venha, a gente passe nas provas, né, que venha o momento de descanso também, momento de alívio, que Deus é poderoso, né, e a gente vai contar muito testemunho ainda né, de provas que nós vamos passar e de mares que serão abertos na nossa frente, né? Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez, Senhor, eu te agradeço, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, na vida do teu povo, na vida daqueles que aceitaram o Senhor como o único e suficiente Salvador. Eu sei, Pai, que eu fui ao médico, mas o Senhor estava lá. E o Senhor falou ao meu coração. Pela boca do médico, o Senhor disse para mim o que eu tinha. E o Senhor disse também para o Fábio, e o Senhor disse para a Ruth, disse para a Marinete, e todos aqueles que ouvem a sua voz, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos momentos de fraqueza. Até quando, Senhor? Eu me lembrei de Felipe. Mostra-nos o Pai. Ó, Felipe, quanto tempo estou convosco? Quanto tempo o Senhor está conosco? E nós perguntamos, mostra-nos o Pai. Ó, Senhor, perdoa. Enche-nos a tua graça, a tua unção. Dá-nos um dia de vitória, Senhor, porque estamos aqui, Senhor, aprendendo de ti, Pai. Abençoa a minha família, meus filhos, meus parentes, meus amigos, todos aqueles por quem eu oro, Senhor. Visita cada coração, transforma, Senhor. Protege, guarda, livra-os de todo mal. Que possamos ter um dia cheio da tua presença, Pai. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Esse dia fique marcado na mente de vocês. Fique escrito no coração de cada um de vocês. E no meu também. Amém?
Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente